construção da identidade, esse é o tema do programa de hoje, Direito e Literatura. Estamos de volta para mais um bloco para discutir esse assunto. O Mário, eu pedia para o Mário falar no final do bloco anterior, interrompi a narrativa dele, mas para ele completar agora sobre a questão da nomeação do pai, que é uma sequência disso que ele está falando. Só para explicar didaticamente isso, Mário, que a mãe é a completude, essa coisa assim. Isso é muito importante, porque se trata de uma descoberta de um fenômeno que ocorre na criança, no bebê, entre 8 e 18 meses, que é um momento de euforia quando o bebê aprende a unidade da sua imagem. E ele aprende isso com o suporte do espelho. Esse espelho é o olho do outro, da mãe. Né? Quer dizer, então, é o outro que vai espelhar a apreensão da sua imagem unificada. Precisa passar pelo outro. Esse aí, o tu, do Buber, é justo, né? Só que essa apreensão, que é uma apreensão imaginária, ela requer uma segunda operação, que é a autenticação. Tá? E essa autenticação vem do adulto, do outro que está ali, que diz, sim, és tu, João, és tu, Pedro, és tu, Ana. Né? Ou seja, que aquela apreensão da imagem recebe um aval. Essa questão do aval, aí está a matriz para a discussão da norma, da normatividade. Né? Quer dizer, onde está o aval? Isso é uma outra questão, talvez um outro programa, mas implicaria esse momento que é tão inaugural para todos nós. Esse aval do outro. Esse aval do outro, isso é a entrada do terceiro, que seria a questão do pai, que vem enquanto nomeação. Contudo, essa questão da apreensão, da imagem unificada e da nomeação, ela não resolve a pergunta mais radical. O que eu quero da minha vida? Por que eu vivo? Quem sou eu? E a minha provocação é quando se produz uma resposta, que é uma precipitação de uma identidade, né? Que o sujeito tem certeza de quem ele sabe quem ele é, que consequências tem? A minha resposta a isso é que ele enlouquece. Porque se ele acha que sabe o que é... Tem um problema. Tem um problema. Por quê? Porque ele prescinde do aval do outro para aquilo que ele é. Então, esse tipo de autonomia é perigosa, né? Porque isso é como que se descolar do controle social, que é constitutivo da nossa identidade. É interessante isso que o Mário dizia, e eu dizia no intervalo, nós falamos de espelho com uma naturalidade muito grande, mas espelho é uma experiência muito recente para a humanidade. Nós fizemos o primeiro espelho que realmente a gente conseguia se identificar e olhar bem há muito pouco tempo. Então, a ideia de reconhecimento da própria identidade mediante o espelho é tardia, muito tardia na humanidade, mas esta experiência primordial do reconhecimento pelos olhos do outro é fundamental. E o que ele é fundamentalmente? Ele é importante para alguém. Então, essa dimensão é que é a dimensão, eu acho, inaugural do reconhecimento de si mesmo, que eu sou importante. Antes de ele se comunicar com a mãe, de qualquer modo, ele se reconhece como importante para a mãe, porque recebe cuidados, né? Então, ele é alguma coisa que é importante para as pessoas. Bom, e isso, me parece, deve nos acompanhar a vida inteira. E nos preenche a existência como sermos importantes para alguém. Agora, para isso, os outros têm que ser importantes. Se eles não são mais importantes... Eu queria te perguntar para vocês aí, a partir disso, uma palavra que me surge, que se eu sei absolutamente e digo o mundo a partir da minha certeza individual, sem linguagem pública, ou desconsiderando-a, aí tem uma palavra em alemão que exatamente é Selbstsucht,
que é o Selbsüchtiger, que seria o viciado, Viciado em si. O viciado em si não seria isso? E esse é um problema de uma subjetividade... Você perceba que como ele não criou a matéria-prima dessa identidade, só fantasiosamente é dele. Porque, obviamente, ele recolheu claro, isso. Claro, E só fechou. fantasiosamente, Claro. porque seria impossível Isso, ele criar do nada. esse grau zero, né? Isso, ex Evidente. nihilo, criar sua própria identidade. Então, o que significa que ele se fecha, ele diz, isso sou eu, e ele se puxa pelos cabelos e diz, não dependo dos outros. Então, perceba que tipo de... Exatamente. O Barão de Münchhausen. Né? Quando se precipita uma identidade, se produz o um. O um, não o um da matemática, porque o um da matemática ele só existe pelo sucessor, né? Só sei o que é um porque tem o 2. Mas o um unificante. Socialmente, quando se produz isso, não pode ter 2. Aí toda a diferença vai ser fonte de guerra. É muito interessante, quem conhece um pouco a Alemanha de hoje, a Alemanha de pós-guerra, a ojeriza que o alemão tem a qualquer símbolo da identidade nacional. Né? Por quê? Porque eles passaram por essa experiência de que ali se constituiu a ideia de uma identidade. E do um. Do um, exatamente. Claro. Por isso que Hobbes é o um e a sua antítese é Rousseau, que é o todo. Mas ambos também são um. São um. Porque o todo é o um, aqui o um. E o um é o um. O um é o todo e aqui o todo Exatamente. é o um. Por isso que a democracia estaria aí, no caso, no meio, que é Locke. Mas aí eu pergunto, pegando a palavra de novo, eu estou no rastro das palavras, né? Indivíduo, não dividido. O problema é um conjunto de indivíduos. Um indivíduo não é um cidadão, porque ele é indivíduo, não está... Ele não teria que se dividir no sentido do outro também? A própria palavra indivíduo? Deixe-me tomar aqui um ponto que talvez a Henriette possa seguir, que é essa que ela mencionou, que ela provocou e nos deixou, que é do corpo, que é a dimensão física. Então, nós não é óbvio que na nossa sociedade tão institucionalizada, a última coisa, ou talvez não seja a primeira coisa que a gente olhe para identificar a pessoa, seja a corporeidade que ela tem. Nós temos vários índices, indexadores que nós ligamos. Ela é isso, ela é aquilo, ela tem relações institucionais. Mas a nossa unidade, aquilo que a gente chama, a neurociência tem um nome para isso interessante, que é a propriocepção. É a propriocepção. A propriocepção. Propriocepção. A percepção de si mesmo, né? Que é um dos sentidos que nós temos. Então, nós partilhamos com outros animais também, que é o sentido da própria corporeidade. Então, nós conseguimos nos mover num espaço, porque a gente tem a dimensão do nosso corpo. Então, eu queria dizer que, na base do indivíduo, quer dizer, há algo em nós que realmente é marcadamente individual, que é a nossa corporeidade. Ela está lá, sem essa corporeidade... E a propriocepção, ela é anterior à interocepção. Ela é anterior à minha percepção do outro. Né? O Merleau-Ponty vai dizer que eu conheço o mundo a partir do meu corpo, né? A partir da minha percepção de consciência dentro do meu corpo. Né? Mas a gente teria que pensar como é que se dá essa construção, o Mário já falou um pouco disso, como é que se dá essa construção da identidade dentro da perspectiva de que a identidade não é algo fixo e imutável. Diante da identidade, que no caso o Moscarda vai trazer isso, né, de que nós somos, o Proust também traz isso, de que nós somos uma sucessão de imagens para o outro, né? Que há essa multiplicidade de imagens, mas ao mesmo tempo há uma sucessão de imagens. Então o Proust estava lá com as suas fotografias, né, da mesma pessoa, de diferentes momentos da vida, e que essa perspectiva temporal da pessoa se modificando também tem que ser contemplada dentro da identidade dela, né, no sentido de que há uma construção aí. Então, sim, há um eu ideal, há um ideal do eu, mas há um processo aí
de construção da identidade. E na identidade, eu queria perguntar para vocês, por que em todas as línguas, quer dizer, todas as línguas ocidentais, das que eu conheço ou posso traduzir alguma coisa, nós estamos pendurados, e eu fiz um teste outro dia, Rosane, minha mulher, e eu ficamos no avião escrevendo o Protágoras, das coisas que ele dizia e como é que isso não passou. Por que no indivíduo, na minha relação, vocês estão falando do corpo, como que o homem é medir todas as coisas, eu passei a nominar o mundo a partir do meu corpo, desde a garganta da noite até o palmo, jardas, o piscar de olhos, e aí nas várias línguas, até os palavrões eu uso o próprio corpo. Esse sentido que atravessa os séculos nas várias línguas tem toda essa relação da construção de uma identidade que não se solta do próprio corpo, desde a aurora da civilização. Mas, Lênio, essa tua questão a gente teria que retomá-la historicamente. Quando é que o problema da identidade surgiu como um problema? Né? Há um momento que ela surge. Claro, né? claro. Então, é o momento, por exemplo, em que se passa por exemplo, os índios, os aborígenes, né? Índios, não temos índios, os povos originários, eles não têm esse problema. Né? Pois é. Não tem. Porque a pertença à tribo faz tal marca, né, que este corpo é o corpo tribal. Né? Veja, os psiquiatras franceses, aí, a metade do século XX, eles falavam, definiam a esquizofrenia, porque é onde tem um problema de identidade, né? Sim. De um corpo sem órgão. Né? Um corpo sem órgão. E Lacan começa a perguntar, mas o que quer dizer isso? Qual é o órgão que falta? E ele vai dizer, órgão? Órgão? O que é isso, órgão? Vai para o grego, órgão, órgano. O que é o órgano para os gregos? Para Aristóteles, o que é o órgano? Conjunto dos textos que tratam da linguagem, né? Da lógica. Pronto. E Lacan diz, claro, é um corpo que não foi mordido pela linguagem. Perfeito. Está vendo? O corpo que nós falamos... Eu disse que vem Lacan. É um corpo mordido pela linguagem. Não, ele veio bem, ele veio bem. Veja. Não percam o fio da meada, que o Direito e Literatura faz um novo intervalo e no último bloco a gente continua a discussão sobre a construção da identidade, falando mais sobre a sociedade contemporânea, nos ganchos que a gente conseguir fazer. A gente já volta.